Fabrício Bruno deve ser vendido mesmo e talvez já aconteça nessa janela de janeiro. Novas propostas aí surgiram, o Flamengo está realmente interessado em vender o jogador e, inclusive, pode acontecer já no próximo mês. Além disso, Wesley, com seus empresários, em conjunto com a diretoria do Flamengo, já estão traçando uma venda aí do lateral já para 2025. Corinthians, se não bastasse todos os problemas que já tem de dívida, de rolo aí com a FIFA, agora começou um processo de impeachment pro presidente Augusto Melo. É mole? Vamos falar sobre tudo isso. Além disso, tem a despedida de Gabigol, que já está marcada, e agora saíram mais detalhes de como vai acontecer a festa. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão e logo depois da vinheta a gente fala mais sobre todos esses assuntos. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, eu sou o Lucão Vital. Tô gravando esse vídeo aqui, ó, sábado de tarde, 3 horas da tarde, já praticamente na hora da final da Libertadores entre Botafogo e Galo. Podia ser o Flamengo, né? Mas esse vídeo deve sair mais ou menos uma hora antes aí do jogo começar, mas eu vou dar o meu palpite aqui. Se a gente for comparar os dois times, eles são bem parelhos. Botafogo com a defesa mais forte, os ataques bem similares, pelo menos em nome, só que a fase do ataque do Botafogo é melhor. E o meio-campo, na minha opinião, o do Botafogo é mais forte. Isso faz com que o Botafogo seja favorito, pelo que eu entendo. Mas a gente sabe que final de Libertadores tudo pode acontecer. 2019, por exemplo, o Flamengo ganhou. Mas o jogo em si foi até os 40 do segundo tempo com o River 1-0. Sendo que a diferença entre os dois times era muito grande. O Flamengo tinha muito mais time do que o River e mesmo assim teve certa dificuldade para vencer o jogo, virou só nos últimos minutos. Mas eu entendo que o Botafogo seja o favorito, mas vamos ver no que dá. Então, além disso, vamos falar sobre a despedida de Gabigol, que já tem mais detalhes aí definidos, inclusive saiu no Globoesporte.com, tudo que vai acontecer nessa festa de despedida do Gabigol. Vou ler aqui para vocês o que está descrito lá. Ao comprar o ingresso para o jogo, o próprio ingresso já vai ter o rosto do atacante, vão ser vendidos copos também com o rosto do Gabigol, e ele vai receber homenagens em 3 bandeiras na torcida com momentos marcantes da carreira dele pelo Flamengo. E aí também a ideia do Flamengo é que as taças fiquem expostas das 13 conquistas que ele teve durante a passagem dele pelo Flamengo, similar com o que aconteceu com o Diego Ribas. E aí, aqui eles descrevem todos os campeonatos. Gabigol conquistou 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 2 Copas do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana, 2 Supercopas do Brasil e 4 Cariocas. Ele, inclusive, igualou o número de títulos de Zico e Júnior. Bruno Henrique e Arrascaeta também aparecem entre os jogadores mais vitoriosos da história do Flamengo. Então, para quem tiver interesse aí em ir na despedida do Gabigol, é um cara que, como eu falei no último vídeo, apesar de todos os pesares, de todos os episódios controversos dele com a camisa do Flamengo, ele merece uma despedida digna, fez muito pelo Flamengo, ganhou títulos importantíssimos e é ídolo da nação. Com certeza merece uma festa de despedida do Flamengo. E agora, falar sobre um assunto aí que é complicado, hein? O Corinthians, além de ter todos esses problemas que a gente já vem falando aí, dívidas com o Flamengo, agora no caso do Mateuzinho, tem dívida com o Cuiabá, tem dívida com empresários aí, se não me engano, o empresário do Cássio. Tem essa questão aí do patrocinador, que aí vai até entrar nesse assunto que a gente vai falar hoje. Uma série de rolos aí, de problemas administrativos, financeiros, de dívida. Além de tudo, agora, além do transfer ban também com a FIFA, de não poder inscrever jogadores enquanto não se acertar lá com o Balbuena também. Agora começou um processo de impeachment do Augusto Melo. Então pegaram algumas improbidades administrativas, algumas possíveis improbidades administrativas do Augusto Melo e estão querendo começar um processo de impeachment no atual presidente do Corinthians. E aí saiu lá no podcast do Rodrigo Capello no Globoesporte.com
ele, em conjunto com o repórter José Edgar de Matos, explicam o caso que originou o pedido pela destituição de Augusto Melo da presidência do Corinthians. Alex Cassundé, que é dono da empresa rede social Media Design, receberia 25 milhões de reais em comissão pela intermediação do patrocínio do Corinthians com a Vai de Bet. No entanto, ele mesmo admitiu em depoimento à polícia não ter prestado esse serviço. Então ele ia receber esse valor aí sem ter feito nada, mas constava lá como uma das empresas que ia ser comissionada. Então, com base em documentos obtidos pela reportagem, que isso tudo está fazendo parte do inquérito policial que vai ser investigado mais a fundo, mas só esse fato de haver essa investigação e haver esses depoimentos já são os motivos para o início desse processo de impeachment sobre o Augusto Melo no Corinthians. Então é complicado demais. Corinthians cada vez mais se afundando em mais confusão, gastando mais dinheiro com essas contratações aí para desviar o foco. E a gente não sabe até que ponto eles vão suportar. Inclusive, ontem, se eu não me engano, eu vi uma matéria falando sobre o aumento da dívida do Corinthians geral, que no início do semestre estava por volta de 2,1 bilhão em dívida, e agora já está chegando aí a 2,5, 2,400 e alguma coisa. E o próprio Corinthians já deu a entender que o fluxo dele de caixa para os próximos meses pode não dar conta de pagar tudo o que ele tem, somando tudo, salário, todos os compromissos que ele tem. E isso aí é complicado. Se já tivesse instituído aí o fair play financeiro no Brasil, o Corinthians já não estava mais na primeira divisão, não. Já tinha caído para a última, como acontece em alguns países aí do mundo. Mas, sabe como é que é, né? Sempre eles arrumam um jeitinho aí de jogar para frente, não precisar pagar na hora, assim como fizeram com o caso do Mateuzinho. E o Flamengo vai acabar só recebendo lá na frente, e nem é do Corinthians, é de uma outra empresa que é a fiadora nesse caso aí. Então o Corinthians está bem atolado em confusão, em dívida, e cada vez mais sujo aí o nome no mercado. E agora, além de tudo, com esse início de processo de impeachment do Augusto Melo no Corinthians. Vamos falar agora de Flamengo de novo, que saiu também a notícia lá no Globoesporte.com dos empresários do Wesley, que já estão aí alinhavando, negociando, junto com a direção do Flamengo, um plano para venda do jogador. E aí, a ideia deles é bem de acordo com o que a gente passou nesse vídeo de ontem, falando sobre a proposta do Barcelona, que deve chegar agora em janeiro. Só que a ideia, tanto da direção quanto dos empresários, do staff do Wesley, é conseguir uma venda ainda maior. Isso tudo viria com o desenvolvimento dele nesse primeiro semestre, com a participação dele no Mundial de Clubes. Ele que tem demonstrado uma evolução muito grande agora nessa metade de 2024 para cá, na segunda metade, principalmente por conta dessa empresa terceirizada que ele contratou para análise de desempenho dele, e tem sido muito eficaz. Ele tem sido muito mais importante do que vinha sendo nos jogos anteriores, e defensivamente ele evoluiu demais. Além de continuar a evolução que ele já tinha ofensiva, agora defensivamente ele tem desenvolvido ainda mais e já se coloca, sem dúvidas, entre um dos melhores laterais direitos do Brasil e também um dos mais promissores do mundo, fazendo então chegarem essas propostas nesse nível que a gente falou aí, de beirando 25 milhões de euros do Barcelona. Mas a ideia, tanto dos empresários e da direção, é que chegue algo no meio do ano por volta de 30 milhões de euros. Essa é a ideia, esse é o valor estipulado pelo Flamengo para a venda de Wesley. Diferente do Wesley, Fabrício Bruno já tem algumas propostas, e inclusive a tendência é que ele já seja vendido em janeiro. O Flamengo tem umas metas de vendas. O Flamengo já chegou a aceitar uma proposta do futebol inglês, do West Ham, pelo Fabrício Bruno,
mas o Fabrício Bruno acabou não aceitando por conta do salário não ser tanto quanto ele esperava para ir lá para a Inglaterra. Então, o Rennes da França, que é o time do Sampaoli atualmente, já fez uma... E no início, assim, já sinalizou que vai fazer uma proposta assim que a janela abrir em janeiro. E agora, além de tudo, o West Ham também diz e dá a entender, sinaliza que vai cobrir essa proposta do Rennes. E, baseado na postura do Flamengo no meio do ano, a tendência é que o Flamengo também aceite a proposta agora em janeiro. E como o West Ham está disposto a refazer essa proposta para o Flamengo, muito provavelmente ele vai chegar com um salário mais alto para dessa vez não haver a negativa do zagueiro. E para o Flamengo, dentro do plano dele atual, é interessante fazer a venda do Fabrício Bruno, primeiro, porque vai entrar um caminhão de dinheiro. Esses valores aí devem chegar na faixa dos 16 milhões de euros, mais ou menos. Então, é interessante para o Flamengo, pelo caixa, por essas metas de vendas que o Flamengo tem, e também porque o Flamengo está com um plano de dar mais espaço no elenco para o Cleiton, para o zagueiro canhoto, que é muito promissor também. Então, o Flamengo tem a ideia de fazer o Cleiton integrar essa defesa reserva imediata e não jogar só quando joga aquele terceiro time, e dar também chance para mais algum zagueiro da base que se destacar, talvez agora na Copinha, no início do ano, para subir mais um garoto da base e integrar o elenco principal do Flamengo. Então, essas são as notícias de hoje. O Wesley com essa previsão de venda, porém só para o meio do ano. Fabrício Bruno já com mais chances de sair agora no início do ano. Detalhes da despedida de Gabigol, previsão aí para Botafogo e Galo, e também o processo aí de impeachment do Augusto Melo do Corinthians, com mais chances de dar mais rolo ainda do que já está afundado o Corinthians, e só acelera mais a contagem do relógio aí para explodir a bomba do jeito que tá esse clube. Não sei se dura muito mais tempo não. E assim, talvez seja até uma boa notícia esse impeachment, porque aí é um sinal de que vai mudar a administração do clube, e aí pode ser que venham novos ares, que venha alguém com uma melhor forma de gerir o clube e meta o time em menos confusão e menos problema. Vamos ver no que dá. Então quero ver o que vocês acham desses assuntos todos. Comenta aqui, não deixa de comentar. Não esquece também de curtir o vídeo, de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, de também se inscrever no canal. Não esquece de se inscrever. Muita gente assiste o vídeo e acaba não se inscrevendo. Pelo menos metade das pessoas que assistem os vídeos aqui acabam não se inscrevendo e não ativando o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E isso é muito importante para a visibilidade do canal, para que ele seja cada vez mais divulgado, beleza? Não esquece também de me seguir nas outras redes, no @LucãoVital, no Instagram e no YouTube, no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii, beleza? Valeu, até a próxima. E vamos secar o Botafogo, vamos secar o fogão. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!